Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco entra em campo amanhã contra a equipe do Goiás, já temos aqui desfalques confirmados, né, para essa partida, 4 desfalques importantíssimos, né, para esse jogo contra o Goiás. Você vai ter mais detalhes nesse vídeo. Vamos falar também sobre o clássico Vasco-Botafogo, confirmado para o estádio de São Januário. A polícia liberou e o jogo vai acontecer em São Januário, mas deve acontecer na segunda-feira. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo também. A rodada do Campeonato Brasileiro vai começar hoje, a gente vai dar uma passada aqui. Tem jogo do Bahia, né, que interessa aí diretamente ao Vasco. Então depois da vinheta a gente conversa. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet. Você pode dar os seus palpites nos jogos do Campeonato Brasileiro no site da 1xBet, o link está aqui no comentário fixado, e tem o código promocional do canal Machão da Gama que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você faz o seu primeiro depósito, se você utilizar o nosso código promocional, a 1xBet vai dobrar o valor do seu depósito e você pode começar a palpitar lá no site da 1xBet. Bom, vamos começar dando uma conferida aqui na rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar hoje e vai começar com um jogo que interessa diretamente ao Vasco da Gama. 7 horas da noite, o Palmeiras vai receber o Bahia no Allianz Parque. O Bahia que tem 34 pontos, 4 pontos a mais que o Vasco, né? Caso o Bahia vença, vai se distanciar de uma forma muito importante do Vasco, então é importante hoje uma derrota da equipe do Bahia. Teremos hoje também América Mineiro e Grêmio, e teremos Atlético Mineiro e Fluminense jogando lá na Arena MRV. O Vasco joga só amanhã contra a equipe do Goiás, 4 da tarde no estádio da Serrinha. Bom, rodada importantíssima, como eu sempre falo, né? Rodada boa é rodada que o Vasco vence, então o Vasco tem que vencer o Goiás. Uma derrota do Vasco contra o Goiás seria uma tragédia completa, seria praticamente sacramental o rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque, enfim, o Vasco ficaria distante ali, né, de todos os clubes e também do Goiás. O próprio Goiás abriria 4 pontos ali contra o Vasco. Então o jogo de amanhã é um jogo muito decisivo. E aí tem a situação do Bahia, tem a situação do Santos, mas antes de secar outros adversários, o mais importante é o Vasco fazer a parte dele. O Vasco não pode deixar de fazer a sua parte, senão a coisa vai complicar demais. Vamos já falar desse jogo Vasco-Goiás, começando aqui pela transmissão. A TV Globo vai transmitir o jogo Vasco-Goiás para 18 estados, né, do Brasil. Rio de Janeiro e mais 17 estados. Jogo aí da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá narração do Villani, transmissão da Rede Globo. E tá aparecendo aí a divisão de praças, né? Os locais que estão em amarelo vão acompanhar Vasco e Goiás, Goiás e Vasco. Os que estão em vermelho vão acompanhar Atlético Paranaense e São Paulo. São os dois jogos aí que a Rede Globo vai passar nessa rodada. Então, dá uma conferida aí no seu estado, né? Se tiver em amarelo, você vai acompanhar a partida entre Goiás e Vasco da Gama, jogo no estádio da Serrinha. E a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos, né, para essa partida. Todos os ingressos foram vendidos. A torcida do Vasco vai se fazer presente para essa final de campeonato, né? É praticamente aí uma batalha da Serrinha, né? Porque o Vasco precisa muito dessa vitória e precisa muito, pelo menos, não perder. Como eu venho dizendo, se perder esse jogo, vai complicar demais. E, bom, o Vasco terá 4 desfalques, né, para esse jogo aí contra a equipe do Goiás. E 4 desfalques muito importantes. O Rossi está fora e o Marlon Gomes também tá fora. Não se recuperaram ainda, né, das suas lesões desde a partida contra o Fortaleza, onde os dois jogaram bem, acabaram saindo ali por conta de lesão, ainda não se recuperaram e tá fora. A situação do Rossi parece que ainda é um pouquinho pior. A informação que eu tenho é que o Rossi não deve estar à disposição nem para o jogo contra o Cuiabá. Talvez para o jogo contra o Botafogo o Rossi esteja à disposição, mas para esse jogo contra o Goiás e contra o Cuiabá está fora. Então Rossi e Marlon Gomes já são desfalques confirmados. Além deles,
os dois jogadores que foram expulsos, né, na última rodada, o meia Paulinho, que é titular absoluto desse time do Vasco, e o atacante Eric Marcos, né, que entrou no segundo tempo, entrou bem, deu uma assistência para o gol do Vasco, né, para o gol do Alex Teixeira, talvez até ganharia uma vaga de titular nesse jogo contra o Goiás, mas acabou expulso de uma forma até, enfim, contraditória ali, né, bem controversa a expulsão, o Vasco reclamou bastante, mas vai ter que cumprir suspensão para essa partida e também está de fora. Então o Vasco tem 4 desfalques no time para esse jogo, essa final de campeonato contra o Goiás. Rossi, Marlon Gomes, Paulinho e Eric Marcos. Meu filho, vamos lá. Contra tudo e contra todos, vamos ter que dar um jeito aí de vencer essa partida. O Vasco deve ter mudanças na defesa, né? A tendência é que o Maicon ganhe a posição do zagueiro Léo, que vem sendo muito criticado, e a zaga deve ser formada por Maicon e Medel. Na vaga do Paulinho, a gente não tem o substituto definido ainda. O Ramon Dias deve definir isso, né, nesse último treino do dia de hoje. Afinal de contas, amanhã já temos o jogo contra o Goiás. Bom, demos essa passada aqui em Vasco e Goiás, Goiás e Vasco. Vamos falar agora de Vasco e Botafogo, né? O clássico Vasco e Botafogo que vai acontecer em São Januário. Porém, o jogo deve acontecer na segunda-feira, dia 6 de novembro. O jogo estava marcado para domingo, dia 5 de novembro. Porém, por conta da final da Libertadores, no dia 4, a Polícia Militar pediu o adiamento desse jogo para segunda-feira, por conta de efetivo policial. O policiamento do Rio de Janeiro vai estar com bastante trabalho no sábado, né, por conta da final. Provavelmente no domingo também, independente de quem for campeão da Libertadores, vai ter muita festa no Rio de Janeiro no domingo, ou da torcida do Fluminense, ou então dos milhares de argentinos, né, que estarão aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, a Polícia Militar pediu para que esse jogo acontecesse na segunda-feira, liberou São Januário, mas o jogo deve acontecer na segunda-feira. Então, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, na figura do BEP, autorizou o clássico em São Januário. E por conta, né, da final da Libertadores no sábado, a polícia autorizou com essa condição do jogo ser adiado para segunda-feira. Foi uma solução encontrada ali no entendimento do BEP, essa realização do clássico na segunda-feira, dia 6, quando o efetivo da Polícia Militar já estiver normalizado. Vasco e Botafogo é um clássico sempre tranquilo, né? Não tem muita confusão, mas é claro que vai ser um jogo muito tenso, né? Principalmente para o Vasco, porque o Vasco vai precisar muito dessa vitória contra o seu rival. Tá faltando apenas agora a confirmação oficial da CBF, né? Adiando o jogo, tirando o jogo do domingo e passando para segunda-feira, mas isso deve acontecer aí muito em breve. Inclusive o meu amigo Wellington Campos, da Rádio Tupi, já até confirmou, né? Ele sempre tem essas informações de bastidores, né, da CBF, do SJD, etc e tal. Ele próprio já confirmou que esse jogo será em São Januário, na segunda-feira, dia 6 de novembro. Então, teremos Vasco e Botafogo em São Januário. É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Eu volto ainda hoje com a segunda edição do nosso Giro de Notícias, beleza? Antes de ir embora, eu vou pedir rapidinho para você me seguir lá no Instagram. Se você ainda não segue no Instagram, tá aparecendo na tela, @PimpeJunim. Dá uma moral, segue lá. Vou deixar aqui o link também na descrição desse vídeo e conto com você lá me seguindo, beleza? Tamo junto então, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!